4 notícias sobre o Fluminense que eu quero trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui, porque, olha, Fluminense acertando aí oficialmente com o volante. Tem zagueiro que foi contratado por outro time, mas falou que foi procurado pelo Fluminense. A gente vai comentar um pouquinho essa situação. A gente vai falar também sobre a parcial de ingressos para o jogo, tanto de amanhã contra o Atlético Paranaense, quanto o jogo do dia 2 contra o River Plate. A torcida do Fluminense está dando um show, hein, galera? Tá dando show e tem muito ingresso já vendido. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui. Eu quero agradecer, claro, a você pela sua audiência e te convidar a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no nosso tricolor, beleza? Vamos lá, eu quero começar falando sobre a partida contra o River Plate. A partida tá longe, é no dia 2 de maio apenas, né? Mas muito ingresso vendido. Vamos lembrar aqui, antes de eu começar a falar propriamente dos números, que só foi prioridade 1 de sócio até agora, tá? Só quem pôde comprar sócio até agora, comprar ingresso até agora, são os sócios da prioridade número 1. E olha, o número, a parcial de ingressos para esse jogo já está bem alta. O jornalista Gustavo Garcia, do GE, trouxe, né, novas informações, dando conta de que já são mais de 44 mil entradas, né, ingressos reservados, check-ins feitos. Todo mundo que pegou esse ingresso tem plano ali de 100%. Claro, você pode comprar ingressos a mais sendo sócio, mas, e aí seria a renda, né? Mas, em geral, todos os sócios ali que já puderam fazer o check-in pegam o ingresso para essa partida de graça, tá? Pegam de graça o ingresso, são mais de 44 mil ingressos vendidos, né? 44 mil check-ins feitos. A prioridade 2 de sócio, ainda estamos falando só de sócio, tá? A prioridade 2 de sócio abre no domingo, dia 23. Só. Ou seja, tem o final do dia de hoje, tem o dia de amanhã inteirinho aí para comprar esse ingresso, você que é sócio prioridade número 1, e aí sim, no dia 23, vão abrir os ingressos para a prioridade 2 de sócio. O público geral vai demorar um pouquinho ainda, tá? Até agora, ó, setor sul, inferior e superior, esgotado. Setor leste, inferior, esgotado. Leste superior, esgotado. Setor oeste, esgotado também. Restam apenas ingressos para o setor norte. E só tá lá, na hora que você vai comprar o seu ingresso, só tá liberado norte nível 2, tá? Nível 1 também já foi tudo. Então, olha, tá acabando. Para ter uma noção, a gente botou um público muito bom contra o The Strongest. Foram 52 mil pessoas presentes para esse jogo. Só com a prioridade 1 de sócio, gente. Só a prioridade 1 de sócio já tem mais de 44 mil ingressos vendidos. A torcida do Fluminense tá ficando louca da cabeça e muito ansiosa para pegar o River Plate, partida que vai ser realmente muito importante, né? O River venceu o Sporting Cristal 4-2 na última rodada. Foi ali, né? Empatou com o The Strongest, ambos com 3 pontos. Em segundo lugar, o Fluminense é o líder isolado com 6, vencendo. Ele abre ali, né? 3 pontos. 3 pontos não, né? Mais 3 pontos do River, abre 6 pontos do River, aí vai depender do que vai acontecer no jogo do Strongest com o Cristal, que vai ser lá no Peru, né? Se o Strongest não ganhar esse jogo, o Fluminense abre 6 de vantagem para todo mundo. Então, a partida essencial que a gente vença e teremos Maracanã lotado, a gente sabe, né? Maracanã lotado ali passou de 50 mil, o Fluminense não perde. Isso aí é estatística. O Fluminense não perde. Então, casa cheia para a partida contra o River Plate. Beleza? E antes de eu trazer aqui a informação sobre o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, também tem um número muito bacana para a gente falar. Eu quero mandar um abraço aqui para o Wagner Xavier, lá de Senador Camaral. O Eider Neves, que é de Manaus, pediu para mandar um abraço para o Wagner, disse que é primo dele, né, lá de Senador Camaral, tricolor também. O Eider pediu para mandar um abraço para o Wagner. Então, um abraço para o Wagner e para o Eider também, tá? O Eider lá de Manaus e o Wagner de Senador Camaral, aqui no Rio. E o Wilton pediu para mandar um abraço para os tricolores do Pará. Então tá enviado aí um abraço para os tricolores do Pará, que agora, né, semana que vem, vão ter a oportunidade, claro, Pará é um estado gigantesco, mas quem mora minimamente perto ali de Belém vai ter a oportunidade de ver o Fluminense de pertinho. O Fluminense vai jogar contra o Paysandu lá no Mangueirão na próxima terça-feira, não é isso? Próxima terça-feira o Fluminense jogando lá em Belém pela partida de volta da Copa do Brasil. Mas antes disso tudo, antes de River Plate, antes de Paysandu, antes de tudo, tem Fluminense e Atlético Paranaense para amanhã, tá? Amanhã, 4 horas da tarde, sábado, né? Amanhã também conhecido como sábado, dia 22, 4 horas da tarde, tem Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. E eu vou falar para vocês, eu vou ser muito sincero. A parcial de ingressos que o Fluminense acabou de postar me surpreende. Me surpreende muito positivamente. Bastante ingresso sendo comprado, né, nos últimos dias aí para esse jogo.
e já somos, né, segundo o post do Fluminense, mais de 37 mil pessoas confirmadas. Eu, particularmente, achei que esse jogo daria bem menos público, seria um público mais baixo, muito por conta de, mês com final de estadual, Copa do Brasil, 2 jogos de Libertadores, tudo isso, né, eu achei que faria com que esse jogo ficasse negligenciado. Lê do engano, felizmente, graças a Deus, já são mais de 37 mil ingressos comercializados, tem venda ainda amanhã, né? Eu acho que dá pra gente bater 40 mil. Pô, bater 40 mil no jogo de segunda rodada do Brasileirão seria fantástico, seria muito bom. Meus parabéns à torcida do Fluminense. Eu, enquanto tricolor, subestimei, tá? Subestimei, eu achei que não ia. Eu achei que, pô, ia ficar lá 25 mil, 28 no máximo. Já tem mais de 37 mil ingressos comercializados. A torcida do Fluminense está dando show, tá empolgada. E vale lembrar, né? O Fluminense é líder do Campeonato Brasileiro. A gente goleou o América Mineiro por 3-0 no jogo de ida. O Flamengo também goleou o Coritiba, mas a gente tomou menos cartão amarelo. Então, no critério de desempate, o Fluminense é líder. Então, nessa partida, né, vencendo o jogo, a gente tem a chance de confirmar a nossa liderança. Olha que coisa boa. Ficar mais uma rodada como líder, igual aquela crônica do Nelson Rodrigues, do líder por uma semana, é ficar líder por mais uma semana. E, se Deus quiser, ficar líder as 38 semanas, 38 rodadas do Brasileirão. É o meu objetivo, ser campeão brasileiro. A gente tem futebol, a gente tem elenco, a gente tem qualidade para isso. Tá certo, galera? Então tá aí, parcial de ingressos para essa partida. Importante frisar, tá? O Fluminense já confirmou também que para esse jogo, Sul, Leste Superior e Leste Inferior esgotados. E aí as vendas estão rolando para Setor Oeste e Maracanã Mais, partida de amanhã, tá? Contra o Atlético Paranaense. Tem Setor Oeste e Maracanã Mais para você que ainda não comprou o seu ingresso, mas que aí é o jogo, adquirir e ir lá para o Maracanã empurrar o Fluminense rumo a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Vamos partir para a próxima notícia, porque é uma notícia importante. A gente sabe, né, que o mercado da bola do Fluminense esfriou. A janela tá para fechar, o Fluminense não vai fazer mais contratações. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, saiu essa informação. Já o Fluminense não pretende fazer contratações nessa janela. Porém, tem um zagueiro que foi contratado pelo Bahia que falou, né, na sua coletiva de apresentação sobre o Fluminense. Disse que o Fluminense tinha interesse nele. Trata-se do zagueiro Vitor Hugo, tá? Que teve passagem pelo Palmeiras, começou lá no América Mineiro. Ele falou aí que teve consulta do Fluminense. Eu vou abrir aspas aqui para o que ele disse, tá? Abre aspas. Esse negócio que aconteceu com a minha mãe foi uma tragédia que abalou a família toda. A gente, por mais que estivesse brigando, lutando contra essa doença há muito tempo, agora nessa reta final eu coloquei na cabeça que queria vir para o Brasil, para uma boa equipe. Mas também para ficar perto dela, um pouco mais próximo. E surgiram especulações do Fluminense, outros clubes que prefiro não citar, mas houve alguns interesses de outros clubes. Mas aí apareceu o Bahia com uma proposta totalmente diferente do que eu esperava ver aqui no Brasil. E uma ideia, planos de médio e longo prazo muito bom. Eu acho que os torcedores vão se impressionar com as temporadas. Talvez essa um pouco menos, porque ainda está no começo. Mas a gente está... O projeto é muito bom. Posso afirmar que eles, os torcedores, podem ficar tranquilos, porque o Bahia vai crescer muito ainda. Já é gigante, mas vai ficar muito maior nos próximos anos. Mas aí, dentro de tudo que ele falou, né, revelando aí uma situação delicada com a mãe dele, que fez com que ele decidisse ficar mais perto da mãe e voltasse para o Brasil, ele cita, né, o Fluminense como um dos clubes interessados nele. Faz total sentido, a gente chegou até a comentar um pouquinho o nome dele durante as lives que a gente faz aqui, como um possível nome. Zagueiro canhoto, fazia o perfil que o Fluminense estava querendo, estava, né, interessado, aí acabou indo para o Bahia, assinou com o Bahia. E a pergunta que fica é, por que o Fluminense recuou na contratação do Vitor Hugo? Por que o Fluminense não foi para frente essa negociação? A gente sabe que o Fluminense desistiu de contratar zagueiro por um tempo. Vai ter a galera mais iludida, e eu tô doidinho para entrar nesse clube, falando, não, é porque tem uma certa camisa 3 que tá vaga, né? Tem gente aí para voltar. Mas falando a verdade, gente, pelo momento, tá? Que a gente tem, assim, de informações mais concretas, tirando o sonho, claro, eu quero muito que o Thiago Silva volte, tá? O que a gente tem no momento aí é que o Fluminense desistiu de zagueiro porque as opções eram caras. O Fluminense não tem grana para fazer esse investimento para comprar jogador. Então, as opções eram caras ou jogadores de qualidade bem abaixo. Optou-se, né? A diretoria optou por manter quem já estava ali no elenco, manter a base que tá. O Manuel já voltando de lesão. Até gravei um vídeo mais cedo, falei sobre isso. Deve voltar essa opção. Tem o Felipe Melo, tá jogando na zaga. Então, o Fernando Diniz está conseguindo se virar ali com os zagueiros, que eu acho poucos, que o Fluminense tem. Tá? E aí o Vitor Hugo acabou não vindo, mas revela aí, né? Saiu da boca do jogador. Então agora é oficial. O Fluminense se interessou pelo Vitor Hugo, tentou a contratação dele. Ele não fala se teve proposta oficial, né? Acho que foi mais uma especulação ali, uma sondagem do Fluminense, mas importante, né? O Fluminense teve interesse no Vitor Hugo, zagueiro, atualmente no Bahia. Ele estava no futebol turco, tá? No Trabzonspor, lá
da Turquia, tá certo? E antes de eu partir para a última notícia, ó, daquele passo para você botar você na cara do gol, porque os melhores produtos do Fluminense e de esportes em geral, você consegue com um desconto sensacional no link da descrição, a parceria da Central Fluminense com a Centauro. Qualquer produto que tiver lá marcado como vendido e entregue pela Centauro no site da loja, você usa o cupom Central10 e ganha 10% de desconto. Olha que maravilha. Pode ser camisa do Fluminense, pode ser chuteira, pode ser luva de boxe, pode ser tudo. Se tiver vendido e entregue pela Centauro, você com o cupom Central10 ganha 10% de desconto. Então, não marca bobeira, corre lá e aproveita. Beleza? E falando em não marcar bobeira, o Fluminense também decidiu não marcar bobeira, porque a gente sabe, né, que Xerém é uma máquina de produzir talentos. E a gente viu, né, ao longo dos últimos anos, somente ali 2020, 2021, alguns jogadores jovens de Xerém saindo de maneiras que não eram muito agradáveis. Né? O Marcos Paulo saiu assinando um pré-contrato com o Atlético de Madrid, o Miguel saiu assinando na Justiça, o próprio Kaique e o Metinho, né, quando saíram, a alegação foi que o Fluminense vendeu meio que do jeito que deu para vender, porque eles já tinham avisado que não iam renovar, o Marcelo Pitaluga, a mesma coisa, e o Fluminense parece, né, desde então, ter aprendido com esses erros e está tentando mitigar os danos. Por isso, conseguiu já assinar, né, uma prorrogação de contrato, acertar aí com o volante Gustavo Doman, de 18 anos, ele que tinha um contrato até o final de 2025 com o Fluminense, ou seja, ainda tinha mais 2 anos de contrato, assinou um novo vínculo até o final de 2027. Tá? O Gustavo Doman é da geração 05 do Fluminense, tá? Que é uma geração muito bem falada, ele é volante, primeiro volante, cabeça de área, de posição do André, e é um jogador muito bem falado, é um dos principais nomes dessa categoria. Ele já foi convocado para a seleção brasileira sub-15, é patrocinado por uma empresa gigantesca aí de material esportivo, e estava no sub-17 do Fluminense no passado, e agora acabou de subir para o sub-20, tem sido titular, tá? Uma peça importante, é um nome que a gente não deve demorar muito, vai ver na equipe profissional do Fluminense. Gustavo Doman, volante, renovando aí contrato com o Fluminense por mais 2 anos, indo até agora 2027. Boa medida do Fluminense para se preservar e não correr o risco de perder esses garotos de graça ou por preços muito abaixo, né, galera? Então é isso. Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo. Torcida Tricolor dando um show, Fluminense renovando com Gustavo Doman e Vitor Hugo informando que o Fluminense teve interesse na contratação dele. O que você achou dessas notícias? Comenta aí e não esquece, deixa o like nesse vídeo. Aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho do joinha, deixa o like que vai ajudar demais. A gente está todo dia aqui no YouTube produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.